Bom dia, Mari! Oh, Bom boa dia! noite! Boa noite! Enquanto o dia não termina, vamos dizer que é um bom dia mesmo, né? Vamos lá! Tranquilo. Bem-vindo a quem tá chegando agora. Vamos dando um tempinho aí para ver se mais pessoas vêm chegando para a gente começar, Mari. Isso. Olá, Alessandro. Muito bom ver você aqui com a gente. André Antônio. Tem pessoas que são da sua área também. Paripe Bairro na área também. Olha, coisa boa. Muito bem. Vamos lá. E com certeza vai chegar mais pessoas à medida que a gente for começando. E de qualquer forma, a nossa transmissão fica aí ao ar durante mais 24 horas e mais à frente também, porque a ideia é fixar e tornar esse momento aqui eternizado, né? Verdade. Já que é um assunto de grande polêmica, é um assunto de muita discussão e que pena que o tempo é curto, de 1 hora, e que não vai dar tempo para traçar exatamente tudo aquilo que a gente gostaria de traçar, mas que pelo menos aquilo que é de base, vamos com certeza trazer o máximo possível de informações aqui. E a ideia é trazer reflexões acerca dessa temática, né? Que é uma temática ousada, por sinal nossa, onde a gente vai traçar a respeito da violência e conciliando a questão do empoderamento, da autoestima feminina, que é algo muito interessante. Bom, Exatamente. mais um. Pronto. Boa noite a todos. Quero expressar gratidão à presença de quem já está aqui, de quem vai chegar. Agradeço de coração esse momento muito honroso para mim, que é o convite e a aceitação de Marina, que também é psicóloga, muito querida por muita gente, uma infinidade de pessoas. Isso é muito Bora. bom, porque é uma profissional muito excelente, super indico ela, inclusive. E assim, nessa temática que a gente vai traçar, sobre mulheres sob violência versus autoestima e empoderamento, é um assunto muito, muito importante mesmo. Eu quero insistir nisso. E só para trazer as informações da minha pessoa, para quem não me conhece, me chamo Kleber Borges, sou psicólogo clínico e social, tá? Basicamente é isso, em função da correria e do assunto, da temática em si, eu não vou aprofundar muito quanto à minha pessoa. E agora eu quero dar a palavra para a Marina, para que ela possa falar um pouquinho com a gente. Fica à vontade. Pronto. Boa noite a todos. Quero agradecer aí a todos os presentes. Tem pessoas aí da família, amigos, colegas de faculdade. Eu já vi Silmara, a Darlane. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Meu nome é Marina Brandão. Eu sou psicóloga, sou pós-graduanda, né, em terapia cognitivo-comportamental, e no momento eu faço acolhimento com mulheres que sofreram ou sofrem ainda qualquer tipo de violência, né, sendo doméstica ou não. E aí eu tenho uma página, né, esse perfil, que é o psi.marina.brandão, que eu vou falar mais tarde, né, quando a gente for encerrar aí a live, eu vou falar um pouco sobre o projeto que está em andamento. Quero agradecer a Kleber inicialmente pelo convite. Praticamente, né, irresistível, mas estamos aí.
Maravilha, maravilha. Então, para a gente poder começar o traçado da nossa temática, a gente dar primeiro algumas definições, indo dando definições ponto a ponto. Pensamos juntos de como a gente poderia trazer para você essas informações, e daí veio a ideia, inclusive, de Marina, em relação a pautarmos, de fato, primeiro a questão da violência, porque é um assunto um tanto pesado, e a gente fechar com a questão da autoestima e empoderamento feminino. Qual é o significado desses termos? O que o que causa esse fenômeno em nós, tá? Eu falo em nós porque me coloco, mesmo na condição de homem, eu me coloco numa condição de um homem feminista em função de tudo aquilo que, vamos lá, resumidamente, da minha história de vida e aliada à profissão também. Bom, mas eu vou deixar as palavras iniciais com Marina, onde ela vai trazer para a gente um pouco sobre a questão do significado da violência, só para a gente pegar um pouquinho da questão dos números, inclusive, que eu tive algumas informações atuais sobre, foi no último dia 20, houveram dados através de uma pesquisa feita, ou melhor, dados não, os dados que já existem a partir das ligações que são feitas, que é o número 180, onde dá suporte a mulheres que são vítimas de violência, uma fonte nacional que é 24 horas por dia funcional, onde a pessoa pode ligar, fazer sua denúncia, ou tirar dúvida, ou obter informações de locais de acolhimento, de locais que pode se fazer denúncia de modo presencial, inclusive. Uhum. Então, só no mês de março, entre o dia 1º e o dia 25, foram registradas 1.807 denúncias, sendo que houveram 6.348 ligações falando a respeito do assunto. Então é um número, inclusive, preocupante, porque a pesquisa apontou, inclusive, de que há um aumento significativo, inclusive em função deste distanciamento que estamos vivenciando no momento. E eu deixo as palavras com Marina, onde ela vai trazer mais informações. Pronto. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito dos números, né, da continuidade aí ao que Kleber está falando, a respeito da questão das queixas, né? Houve uma queixa, registro da Secretaria de Segurança Pública, que houve uma redução de 90% de queixas, ou seja, as mulheres estão, né, sofrendo violência, continuam, né, outras que alguns problemas afloraram, né, depois dessa questão, desse distanciamento social, desse isolamento social, algumas mulheres estão sofrendo ainda mais violências e outras, né, são novas violências devido a alguns problemas que já tinham. Vale salientar que a questão da violência, né, a questão do casal em si, na verdade, esses casais eles já apresentavam algum tipo de demanda, né, e essa questão do distanciamento só fez aflorar. Não significa que isso, né, trouxe, a Covid-19 trouxe essa questão, né? Não foi. Alguns casais aí já tinham, né, algum tipo de demanda, e a partir disso, a questão de estarem mais confinados, mais perto, né, isso acabou aflorando. Então, houve um número de 90% de mulheres, redução, mulheres que não denunciam, né, que não falam a respeito, que não pedem socorro, que não pedem ajuda. Então, para a gente iniciar, né, essa questão, eu gostaria de falar um pouco sobre empoderamento. O que seria, né, essa palavra empoderamento? Na verdade, empoderamento é uma ação coletiva, né, é uma questão de conscientização, em que todos nós deveríamos ter. Por que eu estou falando todos nós? Porque existem homens também, não é só o empoderamento feminino, né? Eu acredito que seja a questão social mesmo. Todos nós deveríamos ter, né, essa questão do empoderamento, saber o significado, né, e a questão de praticar mesmo o empoderamento, né, e a questão da conscientização coletiva, que eu acredito que isso seja importante.
Então, sim, sim, verdade. Gostaria de cumprimentar aí os nossos amigos que estão chegando, Alex, Juba, meu irmão presente também, Jana, meu primo, Carlinhos, que apareceu, pronto. Sejam todos bem-vindos. Então, essa questão, né, do empoderamento, o que mais ressoa é essa questão do machismo, que ele já é patriarcado, né? É como se fosse essa questão colocada mesmo, de que o homem tem que ser o provedor da casa, de que o homem, só o homem, né, pode fazer, só o homem pode trabalhar, só o homem pode ser pedreiro, motorista, e a mulher não pode, né? E essa questão do feminismo fica muito aflorado. Por quê? Porque os homens acham que as mulheres querem se colocar nesse lugar, que as mulheres querem ser homens, mas não é bem isso, né? É mais a questão mesmo que isso deve ser debatido, né? E o empoderamento é isso, é o debate, é essa conscientização coletiva, né? Como eu já pontuei anteriormente. Ah, Michele! Entendi. Tá vendo, Michele falando, pode falar meu nome, viu? Danilo também está presente. Muito obrigada, Danilo, que é meu marido aí, está presente na live. Coisa boa. Então é isso mesmo. Então, a questão da violência é um problema de fato de segurança pública, né, de saúde pública também, e também a questão social, visto que é aquela questão de que a responsabilidade também é minha, é sua, é de toda a sociedade civil, porque é através de movimentos como esse, como a gente está fazendo, por exemplo, isso aqui não deixa de ser militância, isso aqui não deixa de ser uma ação de política, tá? Porque é algo muito amplo a gente falar de política. Então é uma ação política essa nossa, inclusive, que é com a finalidade de disseminar conhecimento, fazer com que as pessoas tenham a ciência, tenham uma tomada de consciência de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e refletir com base no que a gente traz e no que a gente também colhe de informações para potencializar o nosso saber e o nosso fazer psicologia, para que tomemos ações positivas de remar contra essa maré, que é algo bem estrutural, assim como acontece com o racismo, a intolerância religiosa. O machismo também é algo muito impregnado. A gente respira machismo na sociedade, tanto que até as próprias mulheres emitem isso, sem mesmo se dar conta. Imagine, é algo bem preocupante. Então, apesar desse aumento de casos de estatísticos quanto à violência contra a mulher, e olha que a gente não está falando nem de feminicídio, estamos apenas falando aqui de violência contra a mulher. As mulheres, a causa, na verdade, não é o distanciamento social que está acontecendo para possibilitar esses aumentos. O problema é isso que você acabou de falar, Marina. A questão do machismo que já existe dentro do ambiente da casa, e o homem não vai para o seu trabalho, vai ter que ficar confinado na casa ali, saindo somente para atividades essenciais. Isso se ele não atribui essas demandas também para a esposa. E daí a probabilidade de uma ação violenta acontecer e a pessoa ou a mulher conseguir escapar do agressor torna-se mais complicado, principalmente no que diz respeito a ela tomar uma ação que vise a proteção dela. E a gente vai trazer informações acerca de como, diante deste cenário, uma mulher pode tomar medidas até mesmo de prevenção contra a violência. E é algo importante até a gente traçar a partir daí, Mari, os tipos de violência, não é isso? Sim. Juba pontuou uma coisa aí agora, a questão da política, né? Que hoje em dia as pessoas não querem discutir política, elas querem discutir políticos. Então, isso também faz parte de uma conscientização coletiva, né? Essa questão de deixar mais essa direita, esquerda de lado e discutir mesmo questões que são importantes, não só para as mulheres, né? Mas como o público como um todo.
Bom, Kleber, você pontuou aí referente às questões da violência. Muitas mulheres pensam, né, quando eu faço acolhimento de algumas, elas pensam que o tipo de violência é somente física, né, quando o marido agride essa mulher. E, na verdade, a violência não é somente a violência física. Existem outros tipos de violência que as mulheres sofrem e, por não ter consciência, não ter o conhecimento desse tipo, né, de violência, que elas estão sofrendo, é que às vezes elas não denunciam, ou seja, a questão da informação mesmo. Então, para falar de uma forma bem rápida, existem outros tipos de violência, como a violência psicológica, né, que é aquela que causa vários danos psicológicos, né? A gente sabe que existe aí a questão do estresse pós-traumático, a gente sabe que existe a questão da depressão, né, do transtorno de ansiedade. Então, tudo isso, né, gira em torno da questão também da violência. A questão da violência moral, que é quando aquele marido chega em casa e ele pergunta à mulher onde ela estava, né? Ah, você estava com outro. A questão da calúnia, da difamação, é violência moral, né? A questão da violência patrimonial, que muitas também não sabem, pelo homem ser o provedor da casa, né? Aquele homem utiliza o jargão de que ele que coloca comida dentro de casa, é ele que trabalha, então a mulher tem que fazer aquilo que ele quer, né? A questão da violência física, que é a mais complicada de todas, né? E a questão de que, eu tenho uma frase que eu digo assim, o machismo mata todos os dias, né? A questão do machismo, o machismo mata todos os dias. A pior violência, né? Que é a violência física, que é quando realmente é o ápice da coisa e que, para muitas mulheres, né, chega à morte. E é devido, talvez, a todo esse processo, né, desses tipos de violência, que aí acaba afetando também a autoestima, né, que é a qualidade da mulher de se valorizar, de querer ser mulher, de ter confiança nos seus atos, no seu julgamento, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não é simplesmente para a mulher dizer assim, não, eu quero ser homem. Não. É realmente dela se empoderar, se colocar no lugar de mulher. E estar em todos os lugares, porque a mulher pode estar onde ela quiser, né? Então, existe toda essa questão também em torno. E existe um outro tipo de violência, que é a violência sexual. Existem mulheres que o marido não quer, né, ter um tipo de relação sexual, seja qual for, e aí esse homem insiste. E várias mulheres são estupradas várias vezes, né? Às vezes a mulher está naquele dia que ela não quer, que ela está com dor de cabeça, e muitas vezes o homem obriga. Então, isso é um tipo de violência, sim. E as mulheres precisam estar atentas a isso. Sim. Infelizmente, eu até pegando um gancho, não cortando você, só uma pequena pausa, viu, Mari? Em função dessa questão da violência sexual, é algo que muitas mulheres nem mesmo se dão conta disso. É aquela questão, mesmo eu tendo a minha esposa, se eu a coloco numa condição de obrigação para ceder à relação sexual, é como se fosse um ato de estupro. Gente, isso é violento. Então, o homem precisa colocar-se numa condição de compreensão. E a mulher, muitas vezes, ela cede no sentido até mesmo de não ser espancada, não ser xingada, e desde as questões familiares também, vamos dizer assim, chega a mãe, chega a avó, por exemplo, e diz: não, minha filha, você tem que se empenhar pela paz no lar. Então, você ceda. Exato. Então, você se empenhe pela paz, procure ceder. Então, a mulher termina entrando numa situação de exclusão, até mesmo no ambiente familiar. E isso é muito brutal. Sim, exatamente, Kleber. Você pontuou uma questão aí que aparece muito durante o acolhimento, né, com mulheres, que as mulheres falam assim, mas se eu não fizer, ele vai fazer com outra na rua. Ou seja, elas continuam naquela circularidade do processo, né, de estar sofrendo aquele tipo de violência, porque se ela não fizer com o marido vai arrumar outra na rua, simplesmente. Isso ela ouve, que é uma questão cultural também das avós, né? Por isso que eu digo que essa questão do machismo é uma questão patriarcada. É dos avós, de uma tia que já tem mais idade. Mas se você não fizer, ele vai fazer com outra, ele vai procurar outra. Então a mulher acaba entrando
nesse ciclo, né? E a violência só continua. E aí é naquele momento que, às vezes, o ápice, né, que é a violência sexual, que a mulher não quer ceder, o homem, na maioria das vezes, ele quer, porque ele está acostumado àquilo e a mulher sempre ceder, então ele acha que a mulher quer ser superior a ele, que a mulher tem que ceder de forma obrigatória, e aí acaba tendo um outro tipo de violência, né, que é a violência física, que é a mais complicada de todas, né? E muitas vezes o Sim, feminicídio. com certeza. E daí a gente pode falar um pouquinho sobre as formas de prevenção, estratégias, né? Se você me permite, eu Sim. gostaria de falar sobre isso. Esse até chega a complementar alguma coisa com base até no seu saber. Gente, fiquem até o final, porque Marina tem um projeto incrível que ela vai colocar aqui. E se você for de qualquer profissão, não precisa necessariamente ser psicólogo, psicóloga. Fique atento ao que ela vai trazer daqui para o final, que vai ser muito interessante. Faz parte de um projeto dela muito incrível, que tem a ver com o acolhimento da mulher. Bom, são as questões das formas de prevenção, estratégia que uma mulher pode estabelecer a partir de uma situação de risco. Por exemplo, especialmente eu vou configurar essa forma de prevenção pensando no nosso momento de distanciamento social. Uhum. Primeiro, convide, você mulher, convide em situação de violência, convide um familiar para ficar dentro de casa junto com você. Mesmo que na sua família tenha o seu filho, sua filha, pequeno, seja pequeno, criança, seja adolescente, ou adulto mesmo, tenha um familiar próximo em sua casa. Isso, de uma certa forma, inibe a ação de violência. Uma outra Exato. questão, esconda objetos pontiagudos, é uma forma também de prevenção, isso é importante. Remova de casa gatilhos que possa potencializar uma ação de violência, como a questão do álcool e outras drogas. Evite ter esses itens, esses produtos em casa que vão potencializar. Deixe um familiar também sobre aviso, você não somente vai ter um em casa, como também você pode deixar um outro fora de casa, sob aviso quanto ao que está acontecendo ao seu redor. Mantenha perto, contigo, perto, as suas redes de apoio. Isso também é Uhum. muito importante, é muito importante. Sim. A questão de traçar um plano de proteção. A título de exemplo, pense em um lugar de fuga que possa ir imediatamente quando você sentir-se ameaçada ou sob risco de um espancamento ou até mesmo de algo mais grave. É válido a gente lembrar as formas que as políticas públicas desenvolveram para auxiliar neste sentido, muito embora há necessidade de uma contínua ação de políticas públicas para facilitar todo esse contato e proteção contra a violência, quanto à violência contra a mulher. Por exemplo, o número 190, que é o número da polícia, 180, que a gente já citou aqui, que é o Serviço de Proteção contra a Mulher, tem o 100, número 100, que está ligado ao Serviço de Proteção Infanto-Juvenil, relacionado à exploração e abuso sexual infantil, e algo também que foi criado mais recentemente, que é um aplicativo. Esse aplicativo chama-se Direitos Humanos Brasil. Vou repetir. Direitos Humanos Brasil. Todo esse serviço é 24 horas no ar e você pode manter o anonimato. Mesmo se você não quiser identificar-se, você vai ter o devido acolhimento e o suporte necessário. Sim, vale Bom, salientar também, Kleber, que tem outros canais, né, de denúncia que abriram agora durante essa questão do isolamento social, que é o Facebook, que as pessoas também podem fazer, né, a denúncia, e o Ministério Público. Inclusive, eu vou sim, disponibilizar quando encerrar a live, né, que o Ministério Público está cedendo medida protetiva a essas mulheres, através de celular, através do aplicativo, Facebook,
e-mail também é importante. Eu vou disponibilizar no meu feed, inclusive vou marcar você, se você quiser pegar também, todas essas informações, né, para ver se a gente consegue mudar, né? Esse cenário. Exato. As mulheres também identificar os vizinhos, como o Kleber falou, e ele foi feliz nessa fala, quando ele disse que é importante, né, pegar um familiar e colocar, né, em casa. Se não tiver nenhum familiar, porque muitas vezes algumas mulheres também sabem que esses maridos, né, são violentos, então não querem levar um familiar. Vocês, mulheres, acertem com vizinhos para pendurar uma roupa. Ó, se eu pendurar uma roupa na cor vermelha no varal, é porque eu estou em perigo. Entende? Ó, se eu deixar a janela aberta, um lado da janela aberta, o outro fechado com um pano, eu estou em perigo, eu estou precisando de ajuda, chama a polícia. Ótimas dicas. Na Europa, as mulheres criaram uma senha em que muitas mulheres saem com esses maridos, né? Os maridos obrigam a sair, e aí ao chegar em algum local, pede uma máscara vermelha. Se qualquer mulher, em qualquer local, numa farmácia, numa padaria, no supermercado, perguntar, tem máscara vermelha? As pessoas que estão lá, elas já sabem que essa mulher está sofrendo algum tipo de violência e imediatamente uma polícia. E isso é muito interessante. Fantástico, então, viu? Vocês, mulheres, criem uma rede de apoio, fala com o vizinho, com a vizinha, né? Quando eu botar o cachorro do lado de fora, quando eu botar um tecido de tal cor, você sabe aquela roupa minha? Pronto, quando eu pendurar, porque chama a polícia, porque eu estou em perigo. Isso é muito importante identificar. E não se calem, denunciem. E outra coisa que é muito importante também de pontuar, Kleber, que é a questão da sororidade. Mulheres, não vejam outras como rivais. Denunciem, ajudem umas às outras, deem as mãos. Porque uma coisa que acontece muito no senso comum é falar, fulana apanha, mas ela sempre volta pro marido. A gente não sabe o que acontece com aquela mulher, a gente não sabe em que contexto aquela mulher está inserida, a gente não conhece a história de vida daquela mulher. Então, muito importante denunciar. Então, mulheres, deem as mãos, cuidem umas das outras, ajudem, denunciem, façam essa participação coletiva, denúncia anônima, procurem um policial local ou denuncie através de SMS, Facebook, o Disque Denúncia também do Ministério Público, da Defensoria Pública. Se protejam umas às outras, porque é muito importante. Muito bom. Menina, que palavras maravilhosas, viu? Maravilhosas. Muito bom. As estratégias de enfrentamento são maravilhosas, viu? Muito bom. Você conhece um pouquinho da minha história de vida, inclusive de infância, que a gente já se falou a respeito disso, né? Então é algo que eu quero até falar, pegando esse gancho até mesmo da minha própria experiência de infância, serve também de recado para as figuras masculinas. Por isso que nos convites, nos chamamentos para essa live, a gente falou que não é só mulher que está convidada para estar aqui, não. Homens também. De repente, eles passam a refletir sobre tudo o que a gente está traçando aqui e começa a gerar reflexões no sentido de uma ressignificação a partir de uma tomada de ação, tá? Então, mesmo, como a gente já mencionou aqui, essa live vai continuar, vai reverberar, a gente espera que eternize esse momento e que mais pessoas tenham acesso para essas reflexões e uma ressignificação de situação da nossa sociedade. É uma forma de contribuirmos enquanto profissionais psicólogos, enquanto seres humanos, vamos dizer assim, de direitos como qualquer uma outra pessoa. E é um recado que eu tenho a dar em relação ao que eu já havia mencionado. Homens, especialmente se você for pai ou mãe, saca só, o seu filho ou sua filha, diante de uma situação de violência, se percebe algo muito brutal, algo que é demais para os seus olhos verem, que é a violência em si, até a própria palavra já é triste, já é horrível de se ouvir. Entenda que aquele momento será traumático pelo resto da vida dela. Enquanto ela não realizar também um tratamento psicológico, aquele trauma vai ficar para o resto da vida dela. Então, tome cuidado em relação a isso. Pense também como uma das pessoas que está assistindo a nossa live. Ele falou assim,
Eu tenho 2 filhas. Ai do machismo de alguém machista chegar para dar em cima delas. Então é essa questão, é pensar que enquanto pai, eu tenho, por exemplo, uma filha a zelar, e será que eu gostaria de ver essa filha numa situação de violência? Né? E daí isso é uma forma de reflexão também acerca do que a gente tem traçado aqui. Algo que eu quero dizer também, é algo bem interessante, foi de um pastor inglês. Eu estou olhando para o lado porque eu quero ler na íntegra o que ele colocou, que eu achei perfeito. Matthew Henry, é um pastor inglês e comentarista bíblico de 1962, nascimento, e ele faleceu em 1714. Mas olha só as palavras tão atuais e lindas dele, olha. A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, mas do lado para ser igual, ou seja, igualdade de direitos. Debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. E é um amor de verdade. Não é aquela onda de, eu tenho ciúme porque amo. Não é bem por aí, não. Depende do contexto. Então, e ainda digo mais, se você é o tipo do homem, ou se você conhece homens que facilmente perdem o controle emocional, fique atento a uma postação que eu vou fazer também, até no máximo amanhã, acredito que já vai estar no meu feed, em que eu vou falar basicamente sobre medidas de controle da agressividade. Ainda assim, é necessário que pessoas nesse contexto, eu perco a cabeça fácil, eu não consigo controlar minhas emoções com facilidade. Não é da noite para o dia que você vai resolver esse problema. Então procure ajuda profissional, porque envolve a sua felicidade e a felicidade da pessoa que você ama, tá? E das pessoas, na verdade, porque a gente vai falar a gente está falando de uma coletividade, mas especificamente da mulher que você ama. Então é importante buscar ajuda profissional. Sim. E as mulheres também empoderar umas às outras, né? Eu não consegui ver os comentários porque não está subindo. Eu acho que travou aqui, Se não está você subindo os fizer comentários. Eu já fiz, mas só que trava de novo. E eu vi que tem algumas mulheres que estão comentando aí. E isso é muito importante. Alguns homens também. E é aí que surge o empoderamento, né? Dessas pessoas, eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando dos homens também. De empoderar, né, outras mulheres. Então, ajudem, auxiliem. E o que Kleber disse com relação ao atendimento psicológico, existem profissionais que atendem, fazem atendimento social, que atendem gratuitamente, centros espíritas, igrejas. Então, é importante que vocês procurem, principalmente mulheres que têm filhas, porque isso pode, além de reverberar, né, por toda uma vida, por toda a história de vida, né, isso acaba, de uma forma ou de outra, respingando também nessas filhas, respingando nesses filhos que veem esses pais violentando essas mães. Então, é importante, né, porque é muito bom, assim, a gente julgar, né, de ver aquela história daquela mulher ali e julgar, mas a gente não conhece a história dela, a gente não sabe se ela já veio de um contexto, né, de que já viu a mãe apanhar, o pai batendo nessa mãe, e que hoje ela se encontra nessa mesma posição. Então é importante, né, pessoas empoderem outras, e ressalto novamente, não é a questão só da mulher, dos homens em si. Então, pode empoderar, denunciem, a violência é um ato, a violência é um ato. Então, isso precisa, né, cada um precisa fazer a sua parte. Então, busquem ajuda profissional. E, principalmente, denunciem. Que vocês nem falem com essa vizinha, com esse vizinho, mas que vocês façam o papel, né, o papel social, a conscientização coletiva, né, de fazer essa denúncia. É isso que é importante, que a gente não pode deixar de ressaltar. Exatamente. E daí, cuidando desse lado, da parte da violência, por que a gente fala verso? Porque rema contra a maré quando entra a violência, algo que dificulta a violência, dificulta uma mulher quanto à sua saúde mental, quanto a estar de bem consigo, quanto a se empoderar, quanto a potencializar a sua autoestima. Que a autoestima a gente vai entender
como basicamente uma avaliação, uma autoavaliação que a pessoa tem de si, que ela vai ser tanto positiva quanto negativa. A positiva é quando a gente fala, está elevando a sua autoestima, está se sentindo bem, está se achando, e tem que se achar. A qualidade, né? Exato, a qualidade de se valorizar. A qualidade de se valorizar. Né? A autoestima é isso, é a qualidade. Né? Da gente perceber assim, a confiança. Tenho confiança nisso que eu faço, nisso que eu digo. E a questão de além de propagar isso para o outro, né? De conversar, de ouvir o outro, de acolher o outro. E o acolhimento não vale só o psicólogo, não é só o psicólogo que faz o acolhimento, né? Qualquer pessoa pode acolher a outra, né? E valorizar isso, né? Essa qualidade que o outro tem. Exatamente. Aí como é que uma mulher, como é que o homem percebe, focando a mulher, né? Eu quero falar só da mulher. E para os homens são os recadinhos que a gente vai dando aqui, né, Mari? As cutucadas. As cutucadas. Bom, então o que a gente está falando aqui? Como é que uma mulher ela pode identificar a sua autoestima? O que Mari já veio falando é a questão não somente de acolher a si própria, como também saber como acolher outro e se tornar algo perceptível ao olhar do outro, que a pessoa está com a autoestima elevada, né? Aquilo que a gente falou, está se achando, enfim, a pessoa está cuidando bem de si, está se sentindo de bem com a vida, está cantando, dançando de uma forma bem real, numa boa. Não é questão de, estou cantando para não chorar. Não é bem assim. É cantando e dançando porque está se sentindo de bem com a vida, está se sentindo saudável, numa condição estável. E aí a autoestima vai se elevando. E a negativa, por outro lado, a pessoa se identifica quando ela está procurando isolar-se, ela não está se sentindo bem consigo, aí pode acontecer também um chamado distúrbio de imagem, dentro de tudo aquilo estruturado na sociedade também, que é o padrãozinho de como é um corpo feminino, o corpo de uma mulher. Isso é muito brutal também, eu sou muito do contra, que é algo muito que tem que ver com construções europeias que chega para cá e é tão estruturado da forma que é. Isso é muito, muito ruim, rema muito contra a maré da saúde mental. E a mulher se culpa, se inferioriza, se vê como incapaz, tá? Isso acontece com o homem também, especialmente enquanto população negra, não se vê como merecedora, se sente inferior. Então, essa situação, por vir do berço da população negra, da matriz africana, assim como você também, e a maioria dos nossos queridos baianos, se vê muito nessa condição. E, infelizmente, a sociedade ainda quer impor essa condição para a gente, tornando o fardo ainda mais pesado. Mas é aquilo que você falou no início. A mulher, especialmente mulher, porque o foco é ela, pode estar no lugar onde quiser. Então, isso é muito importante que se fale. Eu quero ainda trazer algumas dicas. Não se culpe, não se cobre tanto, ok? Não precisa você estar sendo produtivo a todo tempo para você estar se sentindo bem também. É importante que a gente fale isso, principalmente nesse momento de distanciamento social. Saiba dizer não, porque tem muita gente que dificilmente sabe dizer não, e mesmo dizendo ainda fica, poxa, por que eu disse um não? Não podia ter dito sim, e começa a sofrer por conta daquilo ali, e paralisa no tempo. Não é saudável isso. Respeite seus limites, ponha para fora as suas angústias, especialmente com alguém que seja mais próximo de você. Identifique e procure desenvolver as suas potencialidades, porque todos nós somos dotados de potencialidades e de capacidades. Busque autoconhecimento. É óbvio que não é fácil. É por isso que a gente fala da necessidade também de buscar ajuda profissional,
de uma psicóloga, de um psicólogo, para que você consiga alcançar esse nível de autoestima elevada. E não quero dizer que com isso vai estar elevada a todo tempo, porque vivemos momentos e momentos, mas o máximo possível desbloquear tudo aquilo que limita você e fazer com que a sua autoestima se eleve cada vez mais. Não é isso, Mari? Sim, verdade. E a questão desse distanciamento social, né, faz muitas mudanças também no corpo, né, no corpo da mulher. Sim. Essa questão de estar, né, distanciada. Eu não gosto de falar esse termo isolamento social, prefiro usar o distanciamento social, Sim. né? Faz com que muitas mudanças também ocorram no corpo. Então, eu tenho o costume de falar assim, que ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo, né? As pessoas também têm o direito de sofrer, têm o direito de chorar, porque as emoções são delas. Então, o que você pontuou aí com relação à questão de não se cobrar tanto, né? Isso é sensacional. Existem vários momentos em nossa vida. Alguns são bons, outros não, né? Mas a gente precisa saber assim, o que é que de positivo, né, a gente tira disso tudo, dessa questão desse distanciamento social. O que é que a gente vai conseguir, né, tirar de importante, a gente pensar de forma positiva, do que a gente vai conseguir, como vai ser, né? E existem uns canais também, alguns psicólogos, eu posso disponibilizar também no feed, de alguns psicólogos que estão atendendo gratuitamente durante, né, atendendo não, fazendo acolhimento, porque atendimento psicológico é uma outra coisa, né, fazendo acolhimento. Sim. Então, no momento que vocês se sentirem que vocês não estão bem, que vocês precisam falar com alguém, que muitas vezes você não quer falar com aquela irmã porque ela julga, com aquele irmão porque ele te julga, né, com uma vizinha. Então, vocês procurem. Tem o CVV, que é 188, e tem outros canais também de psicólogos. Tem o Psyu, que é um aplicativo de celular, né, que os psicólogos estão fazendo esse acolhimento durante todo esse processo, né, de distanciamento social. Isso é importante. Então, procurem, busquem. E isso não serve só para as mulheres, não. Serve para os homens também. Tem muitos aqui. Exatamente. E você, mulher, esteja onde você quiser. A ideia é essa transmissão de se falar sobre a autoestima e o empoderamento, que a gente vai entrar mais nisso conforme o tempo permitir. E assim, mesmo se você tiver medo, porque o medo é natural. E o medo, ele pode ser uma coisa boa, assim como a ansiedade tem o seu lado bom. E a partir desse medo, tome uma ação mesmo com medo, vá. Porque a mulher, ela comprovadamente, no lugar onde ela quer estar, ela vai fazer um papel muito bom se ela se implicar naquilo. Se é um campo que ela gosta de estar e de atuar. Por exemplo, houve uma reportagem recente falando sobre o momento do coronavírus. Países como a Alemanha, a Tailândia, por exemplo, que têm lideranças femininas, as formas de prevenção e de atuação frente ao coronavírus, ao Covid-19, os resultados da taxa de mortalidade de pessoas infectadas está sendo uma das menores possíveis em todo o globo. Então, é uma coisa que a gente até sente-se orgulhoso disso. E diga-se de passagem, que a mulher, ela já é por natureza uma gestora. Porque quem é que toma as rédeas de uma casa, vamos dizer assim? Só os machistas que vão dizer que são os homens, mas não é não, viu? São as mulheres. Tenha certeza disso. Não é isso, Mari? Sim, ou então com um acordo, né? É importante também o homem opinar, a mulher opinar, e entrar em um consenso que seja positivo para os dois. Com certeza. E daí a gente falando um pouco mais sobre o empoderamento, você até falou um pouco sobre isso há pouco. Paulo Freire foi a primeira pessoa que trouxe essa palavra aqui para o Brasil. E ele falou o seguinte quanto à definição inicial dela, que tornou-se algo amplo e até mesmo polêmico a partir de então. Ele falou assim, ó: empoderamento é a capacidade de um indivíduo provocar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e suportar. E isso vai envolver o quê?
tomar decisões na vida por sua escolha, não sob pressão familiar, social, para atender para atender às expectativas do outro. Empoderamento é fazer aquilo que você quer fazer, estar onde você quer estar. E por aí vai. Não é isso, Marina? Isso mesmo. E provocar também a ação coletiva, né? Como eu pontuei no início. Que além de você ponderar, você conseguir empoderar outras pessoas. Isso mesmo. Usar ela esse empoderamento para empoderar outras pessoas, né? Faz uma ação em cadeia, se empodera e sai empoderando outros. Sim, é verdade. Ela cria suas próprias condições de realidade e contribui assim para o crescimento de outros. Isso é importante. Aí daí tem pessoas que já chegam a perguntar, e como é que eu posso alcançar esse empoderamento? Seguindo aquelas dicas também em relação à autoestima, que você também trouxe contribuições significativas e que repetimos e insistimos a necessidade de buscar uma ajuda profissional se você não conseguir fazer isso sozinha. E não é porque você é incapaz, não. É por conta da sua história de vida. É por conta das suas circunstâncias de momento. Não é porque você tem que buscar ajuda, é porque você é incapaz, não. E a partir do momento que você busca ajuda, é um sinal já de empoderamento, de autoestima, porque você já quer mudar a sua realidade. E isso é importante a gente pontuar. Sim. É a busca da mudança, né? A mudança constante. Abrace a sua transformação, seja homem, seja mulher, abrace a sua transformação, né? Se empodere. Isso é muito importante. Muitas vezes as mulheres pensam assim, empoderamento é assumir o cabelo black e tal. Não é só isso. Não né? é. Não é só isso. É muito você ter amplo. A sua força, exato. É você ter a sua força, a sua confiança, né? A confiança nos seus atos, confiança no seu julgamento, a forma que você se comporta, a busca da mudança, da evolução, né? Da metamorfose, e por aí vai. Exatamente, muito bem. E aí, eu penso também, falando sobre autoestima e empoderamento, está dentro de uma realidade daquilo que você é capaz, daquilo que você tem enquanto potencialidades. A gente parar para pensar, além desse exemplo que eu dei há pouco, sobre a mulher estando até em uma posição de liderança, algo raro de se ver, por conta de tudo aquilo que a gente sabe da sociedade machista, que a gente respira isso, como eu já falei. A mulher é incrível. Você, mulher, é incrível, é uma das criações mais incríveis de Deus. Por que eu digo logo isso? Porque ela é protagonista de muitas situações, não só no âmbito familiar, como no âmbito social, âmbito de liderança e criações. Falando em criações, eu quero falar somente algumas delas, que para alguns talvez seja uma novidade. Situações de momentos em nossa história em que uma mulher criou alguma coisa. Por exemplo, você sabia que quem criou a cerveja, quem inventou, foi uma mulher? Você sabia que o pote salva-vidas foi uma mulher que criou? O software de computador, vários deles, é mulher que inventa. O algoritmo foi a mulher. Colete à prova de balas foi a mulher. Imagine. Pesquisas científicas que permitiu a invenção de telefone de toque e de cabos de fibra ótica foi a mulher. Identificador de chamadas em espera foi a mulher. E por aí vai, Marina. Vocês, mulheres, são incríveis. Estão de parabéns. Então, mulher, não se coloque em uma situação de opressão, de violência, seguindo a todas essas nossas dicas, todas essas formas de enfrentamento, você com certeza vai ser feliz em derrubar esse muro que bloqueia você de enxergar além do horizonte e ver toda a sua capacidade, toda a sua potencialidade e a sua força de vontade, que pode se fortalecer ainda mais a partir do momento que você toma por decisão: não, eu não mereço isso que eu estou vivenciando, eu mereço atravessar essa situação
e ser feliz na minha vida. Isso é muito importante e necessário, mulher. Isso. E principalmente, já passei por isso e agora não passo mais. Né? Eu decidi que eu não vou passar mais. Eu resolvi que não vou passar mais. Isso é essencial. Eu rolando aqui os comentários, eu vi que meu pai está aí presente. Meu pai, parabéns, hoje é aniversário dele. Parabéns, meu pai. Se estiver ouvindo aí. Seu pai é o meu pai. Meu pai, muito bem, viu? Eu vi Longevidade aqui para você. um Saúde. comentário, né, de Ivan Santana Neri, que é mais que um amigo, é um irmão. Ele falando aí a respeito de um pai gritando com o filho, aparentemente com uns 2 anos, bradando: cale sua boca porque homem não chora. E aí, Kleber, o que é que você me diz disso? Pois Né? é, homem chora assim, resumidamente, viu? Vamos desconstruir isso. Como disse Exato. um colega nosso, como diz o filósofo contemporâneo Pablo, homem não chora. Ah, minha E aí cara. ele pontuou, pois é, e aí ele ainda pontuou. Já poderia estender depois esse tema da violência doméstica para a violência psicológica que as crianças sofrem em casa. Demais, Interessante. é aquilo que eu havia comentado, né? A violência psicológica, a partir do momento, termina sendo uma violência dupla, quando existe Exato. uma criança dentro de casa. Torna-se Sim. algo brutal. A criança, ela fica carregando traumas pelo resto da vida se ela não realizar um tratamento psicológico. Então, é preciso, sim, ter o devido cuidado. Eu queria até falar também um pouquinho, se o tempo permitir, que eu não sei quanto tempo ainda falta. Seria bom se o Instagram colocasse o tempo que se falta com mais antecedência, que quando ela sinaliza, falta segundos. Então, o que que é? A questão do valor da mulher nas músicas. Parabéns para todos os artistas que colocam a mulher numa situação de valorização. Agora, quando a gente fala de algumas músicas que colocam a mulher em um lugar de objeto, em um lugar de escrava, em um lugar de animal, isso é terrível. E muitas mulheres, infelizmente, terminam não se dando conta disso. Isso não é saudável, não só para ela, como também para uma coletividade. Eu costumo muito falar sobre isso. Então, a ideia é que as mulheres e os homens também valorizem as músicas de acordo com como você se valoriza, que é um modo de contribuir significativamente e coletivamente para a desconstrução da violência contra a mulher na sociedade. É uma forma também de política, é uma forma também de militância. Sim. A questão aí que foi pontuada agora por Zone. Oi, Zone, a questão de que o homem não usa rosa, né? Ela está dizendo, por favor, isso é ridículo. Demais, tá vendo? É como a gente falou, é muita coisa. A gente veio trazendo só algumas coisas básicas que o tempo termina não permitindo, até porque a gente se ousou em entrar em outros temas também, né? Sim. A questão também, Kleber, do que as crianças sofrem, né? O que é que elas levam para a escola, né? Isso também é importante pontuar. E não cabe a nós, né, fazer esse julgamento, que isso fique claro. Que muitas vezes esse homem que pratica esse tipo de violência, né, ele também tem questões. Por isso a importância do profissional estar inserido nesse Sim. contexto, né? Porque muitas vezes existe alguma coisa ali na história de vida dele, né, nessa questão dessa violência que reverbera esse lar. E que isso acaba transmitindo para a criança. Então, vocês que têm filhos, que vocês sabem que acontece isso, procurem, né, ajuda psicológica, não só na escola, mas fora também da escola, para que o psicoterapeuta consiga estabelecer um vínculo, né, para tirar essa criança desse contexto. Porque o que a criança precisa, né, é brincar, é curtir a infância. Né? E principalmente a gente praticar a empatia, porque a gente falar empatia é muito fácil, mas a gente praticar é difícil. É fácil a gente abrir a boca e falar assim, eu tenho empatia pelo outro. Mas uma coisa é você falar que tem, outra coisa é você praticar, né? Que é muito diferente. Né? Eu vi que professor Bruno está aí também, eu vi passando aí o dedo. Já Professor, nessa parte, as filosofias dele produziram bons resultados. Somos a prova disso, né?
É. Somos a prova disso. Conservadores, não aceitem o que está estruturado, não necessariamente. E por aí vai. Exato. Problematizem! Problema Problematizem! sim. Então é tudo isso aí. A ideia é fortalecer. E eu gostaria que você falasse mais para a gente arrematar que a gente não teve assim como esperado que lançassem perguntas para a gente antes mesmo da live, para a gente estar respondendo aqui na parte final. Mas eu gostaria que você arrematasse falando um pouco de como é que um profissional ou uma profissional vai acessar ou pode acessar o seu projeto, Marina. Pode falar que vale para qualquer profissional. Exato. Bom, o meu projeto é o seguinte, eu já tinha esse projeto, né, que a princípio seria assim, cuidando das mulheres, né, e aí eu estendi esse projeto, na verdade eu queria fazer esse projeto de forma presencial, mas aí eu vi a necessidade, né, da questão, a Michelle está dizendo aí, falta 10 minutos, tem o Muito cronômetro também obrigado, participando da live. Valeu, Michelle. Ficou meio. A questão, sim, a questão do cuidado, né, com essas mulheres. E foi aí que eu coloquei esse projeto, né, em prática. Eu convidei algumas amigas, colegas, outras pessoas foram indicando também pessoas. E a gente vai estar fazendo esse trabalho a partir do mês de maio, com mulheres, algumas que sofreram algum tipo de violência ou não, mas que fique claro que eu deixei, né, isso em aberto para elas decidirem se elas querem falar sobre ou não, né? As pessoas próximas a mim, que eu sei que já passaram pelo processo, eu deixei em aberto e que esse trabalho possa, assim, mulheres empoderar outras mulheres, né? Falar sobre a vida. Nós vamos ter advogada, né? Advogadas, inclusive tem duas aqui participando da live, assistentes sociais, para falar sobre o projeto, né? Como é que essa mulher que cuida desse filho sozinha, né? E pode dar entrada nesse projeto, né? Essa questão desse valor social, né? Que está sendo liberado aí pelo governo federal. Nós vamos ter psicólogas falando sobre a saúde mental da família, né? Tudo isso vai ser participações em vídeos. Lógico, né, que esse projeto pode se estender, assim que acabar essa questão da pandemia aí, eu vou convidar essas mulheres para estarem participando também. Isso, Nádia vai estar com a gente. Nádia, ela é lutadora de jiu-jitsu, lutadora de judô, advogada, ela vai estar falando também para a gente um pouquinho. Nós vamos ter também isso, nós vamos ter também para-atleta, né, que é a Milena Rodrigues, se não conhecem ela, procurem conhecer. Ela é sensacional, ela ajuda muito, né? As mulheres também que passam por esse processo, e os homens também, né, que não deixam de passar. Que é importante a gente salientar também a questão da violência de gênero, né, que a Lei Maria da Penha também cobre essa questão, né, da violência Sim, verdade. É importante ressaltar isso, é importante ressaltar que a Lei violência de gênero também 40 de 2016. Exatamente. Então, vamos ter também pedagoga, né, falando sobre essa questão dessa mudança, o que é que mudou, né, na rotina dessas crianças, dessas professoras, a questão da saúde mental também, né, dessas professoras e desses alunos, que é importante salientar. A questão da família também, né? Sim, Danilo. Jogadora de futebol, vamos ter também. Ela está participando da live que eu vi que ela entrou. Opa. Milena está com a gente, isso. Atleta de futebol. Então, vai ter uma série de mulheres, né? Uma série de mulheres que vai falar assim acerca da importância, né, que essa mulher tem para outra e dessa importância de estar empoderando também, né? Vamos ter também uma enfermeira também maravilhosa, ela vai estar falando sobre a questão do autoexame, da importância do autoexame, né? Algumas mulheres que passam pelo processo de câncer, eu vi que a Andresa também entrou, não sei se ela ainda está aí, a Andresa também está nesse projeto, que ela é psicóloga e ela... Falta pouco tempo, olha só, não foi 10 minutos não, viu? Foi menos. Ela foi minha parceira nas obras sociais Irmã Dulce, então ela vai falar sobre esse processo, né, do câncer de mama também, dessa importância das mulheres que estão em tratamento oncológico. Vamos só... Então, gente, obrigada por participar.